A alta taxa de juros imposta pelo Banco Central, que atualmente está em 13,75% ao ano, vem sendo duramente criticada pelo presidente Lula. Para falar com a gente sobre essa questão, tudo que envolve aí o que está em jogo com esta taxa de juros altíssima, os interesses do país e a quem interessa uma taxa de juros tão alta, o Revista Brasil TVT conversa agora com Ana Georgina Dias, que é supervisora técnica regional do Diese na Bahia. Olá, Ana Georgina, tudo bem? Prazer em falar contigo, seja bem-vinda. Olá, boa noite a todos e todas. O prazer é meu. Maravilha. Georgina, vamos falar um pouco desta loucura aí, esta alta taxa de juro imposta pelo Banco Central, discordância do presidente Lula e o que está em jogo e a quem interessa uma taxa de juro tão alta assim, Georgina, que você pode falar para a gente? Bom, eu começaria pelo fim dizendo que não interessa, por exemplo, aos trabalhadores e trabalhadoras uma taxa de juros tão elevada, né? A gente pode dizer que até mesmo para o setor produtivo, né, para os empresários, não interessa. Uma taxa de juros tão elevada, ela é quase proibitiva para investimentos, né, para financiamentos, para nós trabalhadores e trabalhadoras, por exemplo, para adquirir qualquer tipo de bem, né? Então, ela não nos interessa definitivamente. No entanto, com certeza interessa, né, aquele setor da sociedade que consegue, né, oferir renda a partir da compra de títulos, né, da dívida pública, por exemplo, ou das pessoas, das entidades, das instituições que emprestam dinheiro, né, a essa taxa de juros. Ou seja, uma parcela muito pequena, né, do povo brasileiro. E Georgina, falando sobre essa taxa de juros, a quem interessa, a quem se beneficia, a gente lembra também da discussão que vem sendo colocada nesse entorno, que é a independência do Banco Central, né? É um tema tão falado, mas não explicado, porque, inclusive, Zeca Dirceu, que é líder do PT, na Câmara dos Deputados essa semana, disse que, mesmo na época dos dois primeiros governos Lula, não havia uma diretriz, uma lei sobre essa independência, mas o Banco Central atuava com independência. Não é isso ou aquilo que faz ele ter uma independência. Mas neste caso que nós vivemos hoje, queria te perguntar sobre essa discussão, essa celeuma que se criou na mídia tradicional sobre a independência. É uma politização também do Banco Central? A gente pode entender que tem aí um caráter ideológico nesse entendimento de independência? Se a gente pensar, a independência do Banco Central, ou seja, a autonomia do Banco Central, ela nunca foi atacada, né? O Banco Central sempre adotou as políticas, né, as políticas monetárias, a própria questão da definição de taxa de juros sem nenhuma interferência de nenhum governo. Não é? O que acontece, o que acontecia antes, é que o presidente e os diretores do Banco Central, eles eram escolhidos pelo presidente, pelo governo que tinha sido eleito naquele momento. Então, isso era uma garantia de que você teria uma certa convergência entre a política fiscal, que é a política implementada pelo governo, e a política monetária, por exemplo, né, aí onde a gente vê a definição da taxa de juros, implementada por esse Banco Central. Com a autonomia do Banco Central, o que acontece é que o governo ele continua tendo, até certo ponto, autonomia para fazer a política fiscal, e eu digo até certo ponto, porque a partir da emenda constitucional 95 do teto de gastos, o governo perde também a possibilidade de fazer investimentos e tudo por conta do teto, mas ele deixa de ter a possibilidade de ter alguém no Banco Central com um pensamento convergente para as políticas ou para a política monetária que deve ser adotada, sobretudo em momentos de inflação alta, como a gente tinha vivido recentemente. E a gente precisa lembrar que mesmo a inflação tendo caído no ano passado para 5,79, né? Se a gente pensa pelo IPCA, ela fechou o ano acima da meta. Então, ela está acima da meta, acima do limite superior da meta, que é 5%, porque a meta é 3,25, né? Então, assim, o que nós percebemos ao longo do tempo é que as taxas de juros elas foram sendo elevadas, não é? Muito elevadas,
teoricamente como remédio ou solução para conseguir controlar uma taxa de inflação que não era gerado por um excesso de demanda. Muito pelo contrário, nós estamos com uma economia desaquecida, mercado de trabalho, ainda que a gente tenha uma taxa de desocupação em queda, mas os postos de trabalho que têm sido gerados extremamente precários e, na sua grande maioria, por conta própria, né, que não nos permitiria ter um excesso de demanda, né? Desde a questão da pandemia, do início da pandemia, a gente vê um desordenamento de cadeias produtivas que acabou por criar aí um problema em relação a insumos para diversas cadeias elevando o preço. Fora isso, tem diversos outros problemas. A gente tem aqui, por exemplo, a política de preços adotada lá pela Petrobras, né, e combustível é um insumo extremamente importante. Nós temos aí a própria questão da balança comercial aí, né, do mercado internacional, o Brasil exportando diversos produtos, sobretudo produtos alimentícios, né, e sem ter ainda uma política, por exemplo, de estoques reguladores para os alimentos, que também mexeu no preço, né, do item alimentação dentro da inflação. Então, assim, a gente tem diversas causas para a inflação, mas o único remédio adotado pelo Banco Central é a elevação de juros, né, da taxa de juros, que não vai surtir efeito, basicamente porque nós não temos um problema de excesso de demanda, nós temos um problema na oferta dos produtos, né? Então, assim, e isso somado a uma economia desacelerando, né? Estimativa para esse ano de crescimento é em torno de 1%, e quanto mais alto estiverem as taxas de juros, mais difícil uma retomada, porque fica difícil o crédito para o setor produtivo, que quer investir na economia, e fica difícil o crédito para nós, como consumidores, para adquirir os bens, né? Isso que você falou, Georgina, traz um reflexo diretamente na ponta do trabalhador assalariado, não estamos falando daquele trabalhador que ganha acima de 10 salários mínimos, mas do trabalhador assalariado, que vê literalmente seu salário sendo corroído, seu poder de compra lá embaixo, e essa taxa de juros não incide nem nada na vida, no dia a dia dessa população que está falando lá na ponta, né? A gente está falando de autonomia do Banco Central, mas que não anda em consonância aí com políticas sociais, não interessa e nem faz política social. Por outro lado, você vê o mercado aplaudindo essa autonomia, entre aspas, do Banco Central a quem interessa. É isso mesmo ou eu falei algo fora do comum? Não, você falou exatamente o ponto. Na verdade, como vocês muito bem citaram no início da nossa conversa, nós nunca tivemos problema de interferência, por exemplo, do governo, do executivo, no Banco Central, não é? Na verdade, como os presidentes e os diretores eles eram indicados pelo governo da vez, existia uma confluência, né, nas ideias, nas duas políticas, na política fiscal e na política monetária. O que nós observamos hoje é um Banco Central que, de fato, ele não é tão autônomo, porque ele não está, por exemplo, sob a mesma política, o mesmo projeto político do governo em questão, mas ele é muito alinhado com os interesses do mercado financeiro, por exemplo, né? Que é quem mais se beneficia com uma taxa de juros tão elevada. O setor produtivo, as indústrias, o setor de serviços, a agropecuária, não se beneficiam de uma taxa de juros tão elevada. A maior taxa de juros real do mundo. O que quer dizer isso? A maior taxa de juros quando a gente desconta a inflação. E olha que a gente está falando de um período que ainda estamos com inflação relativamente elevada, né? Então, assim, na verdade, isso não é de fato uma autonomia completa, porque a gente tem ali uma política muito mais próxima do setor financeiro, né, dos rentistas, do que propriamente das empresas e dos trabalhadores, né, da sociedade. Então, isso é muito ruim. Isso é especialmente ruim, você citou muito bem a questão das políticas sociais, porque o governo perdeu muita possibilidade, muita governabilidade de fazer política social por conta do teto de gastos, a emenda constitucional 95. Tanto isso é verdade que uma das grandes negociações que esse governo já fez foi antes mesmo de começar, para tentar aprovar a PEC, né, do Bolsa Família, para poder, de fato, honrar
o pagamento dos R$ 600, a continuidade desse pagamento. Então, tudo precisa ser muito negociado, você precisa... E não só uma negociação, existe mesmo uma impossibilidade, a menos que se fure o teto, se abandone essa política fiscal, né? Então, na verdade, fica muito difícil para o governo Lula, logo no seu início, ter uma política monetária totalmente oposta àquilo que ele imagina, né? E sendo inócua para o problema que ela diz que está tentando resolver, que é a inflação, né? E também sem muita possibilidade de fazer política fiscal por conta da PEC do teto, né? Por conta da emenda constitucional 95. Agora, Georgina, você falou assim, o Banco Central se apega a manter uma taxa de juros alta como uma solução para a questão econômica que a gente vive. Quais seriam alternativas, então? Qual a possibilidade de ação para que isso não acarretasse tanto o trabalhador e a trabalhadora, como a gente bem disse aqui, que é o que está acontecendo, né? Por exemplo, quando a gente olha o item alimentação, né, dentro da taxa de inflação, do índice de inflação, a gente vê um peso muito grande, sobretudo para as famílias mais pobres. Quanto mais você aumenta o custo da alimentação, mais você compromete o orçamento. Quando a gente vê, por exemplo, o preço dos combustíveis com uma política de acompanhar o preço do petróleo no mercado internacional, né? Então, primeira coisa, rever essa política do preço dos combustíveis, inclusive isso me parece que já está em pauta, né? Em relação à questão dos alimentos, precisa se retomar com urgência a questão da formação dos estoques reguladores, né? Investir mesmo, sobretudo, né? E aí tem um papel muito importante nessa questão da alimentação também, a própria agricultura familiar, que ficou meio sem política, né? Durante esses últimos anos. Então, de fato, ter política para que os agricultores e as agricultoras familiares possam produzir, possam distribuir, né, a sua produção e formar também, ajudar a formar esses estoques. Então, são várias questões aí, mas que definitivamente não passam pela questão da elevação da taxa de juros. Georgina, e outra questão que chamou muita atenção durante esta semana foi durante a posse do presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, a fala do presidente Lula, né? Ele falou que era um absurdo não ter justificativa para uma taxa de juros tão alta. E o que se viu logo depois foi uma bravata generalizada aí de alguns veículos da mídia tradicional e de alguns setores do mercado falando, não pode se meter, isso é um absurdo. Como não pode se meter? Ele foi presidente eleito pela nação, e aí se propõe a trabalhar e está numa questão que é central, que é desenvolver e realizar políticas sociais para tirar esse, digamos, rombo desse exército de famintos no Brasil, mais de 30 milhões passando fome, famílias em segurança alimentar e uma taxa altíssima de desemprego, né? Então, eu queria que você também pudesse repercutir essa questão. Na verdade, é um exagero dizer que existe uma interferência. Ele, como presidente, ele sabe o que ele precisa fazer e ele sabe os entraves para isso. A taxa de juros definitivamente é um entrave, né? Uma taxa de juros de 13,75 numa economia extremamente, com ritmo extremamente lento, desaquecida, com rendimentos estagnados ou em queda, né? O desemprego que, embora a taxa de desocupação ela venha caindo, mas, repito, isso muito em função da criação de postos de trabalho muito precários, que faz exatamente com que esses rendimentos, rendimento médio, ele não melhore, né? É um problema urgente, é o problema mais urgente de todos, né? Então, assim, sobretudo porque não é uma política que tenha gerado solução para o problema da inflação, né? O que derrubou a inflação foi uma outra coisa feita também de forma muito artificial, que foi a Lei Complementar 94 do ano passado, que reduziu ali na marra as alíquotas de ICMS para combustíveis, para comunicação, para transportes, né? Para energia elétrica. Então, naquele momento, derrubou a taxa de inflação, né? O índice de inflação. E depois, a gente foi observando também uma segurada nos preços, por exemplo, dos combustíveis por parte da Petrobras durante o processo eleitoral. Tanto que agora nós observamos que vários preços voltaram a subir, né? Esse mês agora de janeiro, a inflação ela deu uma
leve desacelerada, mas aqueles itens, aqueles pontos problemáticos, eles continuam. Então, essa taxa de juros, ela não está solucionando o problema, e ao contrário, ela é quase um fator impeditivo de que se gere mais produção, né? Que você tenha uma produção melhor, que as empresas possam investir, que os trabalhadores e as trabalhadoras da sociedade possam adquirir bens, sobretudo aqueles de maior valor, né? Então, na verdade, essa taxa de juros ela só não é entrave para o mercado financeiro, porque, na verdade, é quem recebe, digamos assim, os bônus, né? Os frutos de uma taxa de juros tão alta. Para toda a parte produtiva, no sentido de, né, as indústrias, o setor de serviço, fica extremamente amarrado, porque é um crédito muito caro, e é um crédito muito caro no momento em que, se a gente for pensar do nosso lado como trabalhador, nós temos rendimentos ainda muito, assim, em termos reais, muitos que nem conseguiram repor a inflação ao longo desses últimos anos, né? Então, é muito complicado, né? É verdade. Exato. Conversamos com a Ana Georgina Dias, que é supervisora técnica regional do Diese na Bahia. Georgina, muitíssimo obrigada por essa verdadeira aula sobre esse tema que tanto se fala, mas pouco se explica, que é a taxa de juros. Obrigada pela sua participação conosco. E didaticamente, Georgina, não tecniquez, que não deixa ninguém absolutamente saber de nada. Por isso foi uma verdadeira aula, a gente tirando várias dúvidas aqui sobre o tema. Eu agradeço a gentileza do convite, a gentileza das palavras, e a gente está sempre aqui à disposição. Até a próxima. Abraço. Abraço.